This meeting is being recorded. Pronto. Então, a história, acredito que todos vocês já sabem, mesmo quem está no comecinho, é uma história muito interessante sobre um magistrado num lugar que, assim, fictício, né? Uma espécie de forte, né? Um vilarejo que se constrói em torno de um reduto militar, né? Tem isso, né? E aí, esse magistrado leva uma vida muito pacata lá no seu cotidiano, e um dia ele recebe a visita de um superior. Não é pacote, vai me orientando aí. Eu não sou muito boa para resumir, não, tu sabe, né? Na verdade, assim, a história é sobre um juiz que está prestes a se aposentar. Ele sempre levou a vida dele bem burocraticamente mesmo. Juiz é magistrado, não? Magistrado é juiz, né? Magistrado é juiz. Magistrado é juiz. Obrigada. Ele sempre levou a vida bem daquela forma burocrática mesmo, está perto de se aposentar e vai levando a vida, né? Daquele jeito que a gente sabe que os juízes são. Oi, filha! Tudo bom? E aí ele mora em um vilarejo, uma espécie de um império fictício, né? E a identidade desse império está fundada pelo medo de uma invasão de uns povos bárbaros. Quem são esses bárbaros? O que eles fazem, o que eles comem, a gente descobre sexta-feira no Globo Repórter. Não, enfim. Quem são eles, a gente não sabe. Nem eles sabem. Então, acho que a história gira em torno disso, desse medo, desse temor, e do que vai acontecer com esse juiz no fim da sua vida profissional, digamos assim, né? Porque enquanto a cidade vive esse medo desses bárbaros invadirem, chega um coronel lá, que está diante de informações que recebeu, que os bárbaros estão organizando invasão e tal. E aí as pessoas começam a ser presas, levadas à cidade sob tortura, tal, pessoas de várias personalidades diferentes, e uma dessas pessoas é uma mulher. Essa mulher, então, passa a ser uma amante do juiz, né? E um dia ele vai com essa mulher e outras pessoas para devolver ao grupo delas, aos pretensos bárbaros, né? Então, quando o juiz volta para a cidade, ele é preso também, torturado, porque ele passa a ser visto como um colaborador desses bárbaros. Então, acho que resumindo a história é mais ou menos isso. Não sei se minha fala travou. Não, travou não, eu te escutei direitinho. E é uma história que tem, na verdade, um enredo simples, né? Mas prende muito a gente, porque o tempo inteiro a gente não sabe exatamente do que eles estão falando. Né? Assim, quem são esses bárbaros? Existe, de fato, a iminência de uma invasão? O que sustenta a autoridade desse coronel tão bárbaro, né? Desse coronel tão violento? A própria integridade desse magistrado, desse juiz, que é quem vai narrando a história, quem vai conduzindo a gente, né, pelo enredo. A própria moral dele, o próprio caráter dele, a gente questiona muitas vezes, né, o porquê das escolhas que ele faz. Então, é um livro muito instigante, um livro muito curioso, mas que, acima de tudo, para mim, ele chega como uma grande crítica, uma crítica, infelizmente, muito atual. O Coetzee é um autor sul-africano, né, e reza a lenda que ele escreveu esse livro ainda muito marcado, né, pela questão da apartheid, etc., e os conflitos, né, típicos da região do país dele e tudo mais. Mas aqui, gente, infelizmente, o que mais choca é a abrangência dessa história. Né? Assim, a violência que ela traz e que cabe, a gente até conversou bastante sobre isso, né, quando a gente estava gravando o podcast, como era triste, porque é uma história que cabe em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. Né? E isso é com um grande pesar no coração que a gente constata, porque autoritarismo, a questão da tortura, a questão desse inimigo oculto que serve como uma espécie de combustível para justificar uma dominação econômica e política. Né? É engraçado porque a maneira como o coronel fala dos bárbaros, né, me lembra muito essa galera meio louca de hoje que fala dos comunistas, né? Assim, o grande fantasma do comunismo é o grande fantasma bárbaro. Né? Então, é um livro difícil de ler, né? Um livro muito visceral, um livro que traz esse tema da tortura e do nosso papel de... Eu vou já calar minha boca, peraí. Né? Mas eu quero fazer uma piada. É a piada. Preciso fazer uma piada. É porque hoje em dia o comunismo é o Papai Noel dos adultos, né?
O fantasma do comunismo é o Papai Noel dos adultos. Tá mais pro coelhinho da Páscoa, né? Assim, o coelhinho da Páscoa dos adultos. É bem surreal mesmo. Mas, enfim, um dos grandes temas que eu acho que norteia esse livro, que para mim também é muito atual, e é uma coisa que me toca pessoalmente, que eu queria compartilhar com vocês, né? É que me faz pensar sobre qual é a minha responsabilidade social diante das mazelas que eu vejo no mundo, né? Assim, tudo que eu calo, tudo que eu vejo e decido calar, as brigas que eu não compro, né? Às vezes em que eu tapo os ouvidos e os olhos diante das cenas de violência do cotidiano até mesmo, né? Nem precisa ser nada muito grosseiro, né? Mas as cenas do cotidiano. A postura do magistrado, muitas vezes, ao longo dessa história, me fez questionar muito isso, né? Quantas vezes eu mesma não fecho os olhos diante da violência do mundo, diante das injustiças, diante das desigualdades, e qual o impacto que isso tem, e que muitas vezes eu faço de conta que não tem, né? Qual o impacto que isso tem na minha realidade, no mundo que eu ajudo a construir, e que volta para mim de alguma forma, porque essa é a grande ironia do livro, né? Essa é a grande ironia da história, para quem conseguiu terminar, assim, volta para a gente, de alguma forma, volta para a gente, né? E volta, às vezes, 3, 4 vezes pior, né? Então, esse, para mim, foi o grande questionamento da leitura, por isso que não foi uma leitura fácil, não foi uma leitura que eu consegui fazer de forma muito fluida, muito rápida, não. Eu tive que parar várias vezes para digerir algumas coisas, enfim. Mas, sem dúvida, é uma leitura para a vida e é um livro que eu pretendo ler e reler várias vezes ainda e indico para todo mundo. Mas aí a pergunta é, né, como é que foi para vocês o encontro com esse livro? Porque eu sei que é uma leitura desafiadora em muitos aspectos, né? Mas eu queria muito saber como é que foi para vocês. Obrigada, Pacote. Eu também acho, né? Eu concordo. Inclusive, esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Mas eu vou passar a palavra para a Débora, depois tu pode explicar um pouco melhor esse teu ponto de vista, tá certo? Oi, Débora. Adorei. Vai ter o Pacote vai fazer muitas colocações durante. Não, o livro, eu concordo contigo, o livro foi difícil de leitura porque ele é muito torturante, literalmente, né? Até estava falando com os meninos que foi uma leitura abusiva, sabe? Um relacionamento abusivo com o livro, porque ao mesmo tempo que ele causava um mal-estar, por conta das cenas de tortura que permeiam o livro praticamente todo, como você não conseguia largá-lo, né? Então, você sofre, mas continua agarrada com o livro. Eu li razoavelmente rápido, porque eu estava muito angustiada, queria que passasse, sabe? Eu queria parar de ler, eu queria terminar o livro para eu parar de sofrer. As cenas são muito, muito terríveis. E a coisa que eu mais pensei com relação, eu tenho uma forte crítica a essa estrutura de polícia, de repressão dos estados, né? Assim, a história do carceramento em massa. Então, eu tenho várias críticas com relação a isso. A Kalina já até está por dentro, que eu falo umas colocações. E eu pensei muito sobre isso durante o livro, porque o que o império, né, que é o Estado, né, o império faz é criar um inimigo, por isso a coincidência com o comunismo, porque é preciso criar o inimigo foi criado, os bárbaros, no contexto nosso, pode ser nossos indígenas, os bárbaros podem ser os comunistas, os bárbaros podem ser a comunidade LGBT, QIA+, os bárbaros podem ser qualquer dissidente. E é só colocar assim, não, esses dissidentes... O magistrado, realmente, ele é dúbio, né? A posição dele, ele é meio conivente, porque ele faz parte do sistema, desse sistema opressor. Ele, antes da chegada lá dos coronéis, do militarismo, nessa cidade sitiada, ele tenta fazer um papel de educação do povo, né? Ele até coloca isso em algumas partes, dessa aproximação, porque os bárbaros frequentavam essa cidade sitiada, faziam as vendas deles e tal. E tem um momento até que os bárbaros meio que se confundem com os pescadores, que também fazem essa feira, né? Então, assim, o bárbaro, na realidade, é o outro. E esse outro tornado inimigo. E ensinado a comunidade, a sociedade, a vê-lo como inimigo. Aquela cena que traz os bárbaros, aqueles homens nus, acorrentados pela boca,
aquela cena bizarra e que eles pegam, chamam uma jovem do povo para bater no cara nu, que já está numa situação animalesca, de completo perda de dignidade, e ela chicoteia, e as crianças assistem, todo o povo fica ali sendo educado nesse sentido de treinado para não tolerar os bárbaros, o outro, e ensinado a não ver esse outro como um civilizado. E aí me pensei muito sobre a história dos nossos indígenas, sabe? Aquele pensamento decolonial. Eu não estudei o pensamento decolonial, os estudos decoloniais, mas eu tenho interesse, já li alguns artigos sobre essa coisa da imposição do que é o civilizado. Eu acho que o livro fala disso, o que é o civilizado e o que é o bárbaro. Porque no livro, quem é bárbaro é o povo que se diz civilizado, é o império, é a cidade, são os mesmos moradores. Tem uma parte, spoiler total, porque para quem não leu, tem um texto no livro que eu achei fantástico, eu não vou localizar aqui rápido, ele faz um texto bem grande, diz assim, depois que ele vai, tenta, depois de ter sido torturado e passado por toda aquela situação, ele consegue fugir, dar uma fugida da cela dele, ele vai tentar falar, né, em defesa daqueles bárbaros torturados, e aí ele desiste e volta, e aí coloca que ele voltou, que ele desistiu de fazer parte, ele assim, não quero fazer parte disso, eu quero pelo menos que quando eu me for, em algum momento, se lembra assim, existiu um que não tinha a alma bárbara, né? Não pactuou com isso, assim, essa coisa, só me lembrei disso porque a Nara falou agora, da história assim, se questionou o quanto eu não sou conivente, né? Meu papel diante desses males sociais. Ele tentou, lógico que ele fez, ele é um personagem muito complexo, porque ele faz parte do sistema, ao mesmo tempo ele reagiu ao sistema, ele foi a favor dos bárbaros, ele foi, enfim, ele tem vários, ele tentou defender e ao mesmo tempo ele se retirou quando ele se sentiu vencido. E ele se retirou como se estivesse vencendo, como eu não quero fazer parte desse movimento de ódio. Isso me veio muito, eu acho que cabe muito com esse movimento fascista que a gente está vivendo, né? Tem muita gente, a direita e a esquerda, infelizmente, eu me coloco na esquerda, mas eu sei que tem pessoas da esquerda que têm o mesmo movimento de afetos, de raiva, de ódio, esse sentimento de ódio ao outro, que é muito que a gente precisa cuidar de não virar essa guerra fratricida que o livro muito bem retrata, essa criação do inimigo. Foi assim que eu senti. Achei o livro... Não leria de novo. Não vou passar por esse sofrimento de novo, mas fiquei muito a fim de ler mais livros do Coetzee. Era isso. Obrigada. Eu achei a parte que você falou também é uma parte que me marcou muito, sabe? É na página 138 para 139. Ele diz assim, para quem ainda não chegou nessa parte, eu acho que é importante colocar. É muito ilustrativo. É um pouquinho longo, mas eu leio rapidinho. Diz assim, tenho de voltar para a cela. Como gesto, não terá nenhum efeito, não será nem notado. Ainda assim, por mim mesmo, como um gesto para mim mesmo apenas, tenho de voltar para o escuro frescor, trancar a porta, girar a chave, tapar os ouvidos para o ruído da sede de sangue patriótica, adoro esse patriótica, da sede de sangue patriótica, fechar a boca e nunca mais falar de novo. Quem sabe, talvez eu esteja cometendo uma injustiça com meus concidadãos. Talvez, neste exato instante, sapateiro esteja em casa batendo sua forma, cantarolando consigo mesmo para encobrir os gritos. Talvez haja donas de casa debulhando ervilhas em suas cozinhas, contando histórias para ocupar os filhos inquietos. Talvez haja fazendeiros ainda consertando calmamente seus diques. Se camaradas como esses existem, que pena que eu não os tenha conhecido. Para mim, neste momento, ao me afastar da multidão, o que se tornou importante, acima de tudo, é que eu não seja contaminado pela atrocidade que está para ser cometida, nem me envenene com um ódio impotente contra seus perpetradores. Não posso salvar os prisioneiros, portanto, tenho de salvar a mim mesmo. Que no mínimo seja dito,
se algum dia isso for dito, se algum dia houver alguém, em algum futuro remoto, interessado em saber como vivíamos, que neste mais longínquo dos postos do Império do Império da Luz existiu um homem que em seu coração não era um bárbaro. É lindo esse texto, é o pedaço mais lindo do... É de chorar. É muito lindo. Eu acho que esse personagem é, assim, muito complexo e ele nos desafia muito, porque ele vai justamente mexer com questões que nós não temos o costume de olhar, né? Que é justamente isso, né? Dos nossos testemunhos cotidianos das injustiças e violências, né? Da responsabilidade que nós temos e que muitas vezes nós escolhemos ignorar, da nossa impotência diante do maremoto que é, né, a violência, enfim, e toda essa bizarrice que parece que a gente vive. No entanto, eu acho paradoxal, porque ao mesmo tempo que é isso, né, que nós nos deparamos com isso, há também uma instigação, me incomoda muito a paralisia desse personagem, né, assim, esse lugar do não, eu não posso fazer nada, né, eu vou voltar aqui para o meu escuro, eu vou me trancar aqui. Assim, é claro que provavelmente ele não teria, eu não faria diferente dele, não é isso, né? Mas me incomoda isso, e eu acho que talvez seja esse o propósito, né? Gerar esse incômodo dessa passividade, desse baixar a cabeça, né? Diante dessa opressão. Diz, Pax. Tá me ouvindo? Pronto. Não, o que eu acho importante a gente ressaltar é assim, essa questão dos bárbaros, o bárbaro é o outro. Eu acho que o que me pegou nesse livro é justamente a pergunta de o bárbaro realmente é o outro ou sou eu também? Porque a partir do momento que a gente barbariza os outros, a gente começa a praticar certos atos que a gente não reconhece como bárbaros, mas o outro reconhece na gente como bárbaro, entendeu? Então, muitas vezes a gente começa a fazer coisas que a gente não vê, não enxerga. E é como a Andrea falou mesmo aí. Claro que a gente joga para o lado do que é diferente do nosso, então eu vou estar aqui para o lado dos bolsominions extremos, mas também existem pessoas na esquerda que são radicais, e muitas vezes a gente ignora isso, entendeu? Então o que a gente tem que ver é enxergar também o que é semelhante ao nosso, né, para ver as barbaridades que são cometidas, para usar o termo mesmo do livro, e buscar sair dessa barbaridade mesmo. Estou sendo bem redundante, mas justamente foi o que me pegou nesse livro, foi essa pergunta, né? A gente se perguntar, afinal, mesmo, quem são os bárbaros? Eles ou a gente, né? Que a gente não enxerga. Acho que esse é o resumo assim, que eu pego da... Não, eu ia dizer que o fato dele ser contado em primeira pessoa é curioso, né? E eu acho que tem uma grande pegadinha aí, né? Porque assim, o questionamento que o personagem faz, que o magistrado faz com relação aos outros, e se dar conta de que ele fica tentando, ele pondera o tempo todo quem são de fato os bárbaros nessa história. Mas tem um funcionamento muito interessante aí, que como a história está sendo contada em primeira pessoa, a gente, se tiver ligado, vai perceber que o próprio magistrado não se dá conta da barbárie da qual ele faz parte, né? Mesmo com toda essa aparente criticidade, os próprios atos dele são contados de forma a deixá-lo numa posição de, às vezes, de vítima, às vezes de cidadão conformado / indignado, mas ele não se coloca nesse lugar do executar a violência. Por exemplo, a relação dele com essa mulher, Bárbara, entre aspas, né? É um ato de violência. Aquela mulher claramente não queria estar com ele. Né? Ela estava subjugada, né? Ela estava refém dele ali, né? E ele colonizou o corpo daquela mulher, como se fosse direito dele. Né? Isso é uma atitude violenta, mas ele não conta como tal. Né? Ele não conta como tal. O próprio fato dele testemunhar as violências, né? Ele tem um momento no livro que me toca muito, que ele tenta tapar os ouvidos para os gritos que ele escuta. Né? Ele diz assim... Ele naturaliza o que ele faz e critica dos outros. E critica os outros. Me lembrou muito, eu tenho uma amiga muito querida, uma pessoa muito, muito querida mesmo. Eu sei que ela é uma pessoa maravilhosa, mas isso não vem ao caso, né? Assim, não é uma questão de julgamento de caráter.
é como a gente fica cego para as nossas próprias atitudes. Ela estava criticando no Twitter, muito engraçado. Ela foi correr na beira-mar, aí fez um tweet. Ai, eu tô muito abismada. É muito revoltante todas essas pessoas na beira-mar. Aí, como quem entende? Aí alguém botou embaixo. Sim, mulher, mas tu não tava lá correndo. E tu tava fazendo o que lá, né? Então, assim, a pessoa não se toca, né? Não, porra, mas e eu, né? E eu? Vai, Amada. Ítalo. Oi? Não foi tu não, viu? Amada, né? Aquele ressuscita aquele meme do Amada. Não, mas depois ela se deu conta e aí disse, caramba, é mesmo, olha só. Aí fez a mesma reflexão, né? Foi uma coisa que, só um minuto, porque pegando diga. aí, foi uma coisa que me chocou mais no livro, foi isso. Ele na frente, ele lamenta que não ter ficado com ela antes, né? Aí, quando eu comecei a ler, puxa vida, esse homem está explorando essa mulher, não pode, né? Aquela coisa que você falou, né? Ele fez, né? Ainda lamentou que já devia ter feito desde o começo. Que tu falou aí, foi uma coisa que me chocou muito isso aí também. Sim, diga. Um dos pontos que eu acho mais forte na obra é justamente ser narrado em primeira pessoa, porque primeiro que a gente acaba ganhando só uma perspectiva, né? Então, esse universo fictício, ele acaba se tornando ainda mais misterioso para a gente, porque a gente não tem um narrador onisciente, a gente não tem um narrador em terceira pessoa que tudo sabe, tudo vê, a gente só tem uma perspectiva, então, mas é uma senhora perspectiva. E assim, vocês citaram muito os conflitos do narrador, né, do juiz, em relação à questão dos bárbaros, em questão a esse meio em que ele está inserido. Mas também a narração dele traz muito das questões internas dele, assim, do momento da vida em que ele está, né? Ele é pelo que dá para entender, ele é um senhor de, sei lá, em torno de 60 e poucos anos, que tem uns 30 anos já naquela cidade, fazendo aquele trabalho, e que, por exemplo, às vezes ele narra as experiências sexuais dele, né? Toda essa questão. Então, isso também era muito interessante. Teve uma parte que me chocou, que foi quando eu acho que eu consegui entender bem na cabeça de, assim, não entender completamente, mas ter uma boa noção na cabeça de quem é que eu estava, né? A gente está lendo essa obra, que é aquela hora em que ele fala, assim, do quanto ele navegou, de fato, ele mudou algumas preferências dele ao longo da vida, né? Tem épocas que eu quero mais as mulheres, tem épocas que eu quero menos. Quem sabe o que virá no futuro? Talvez menininhos. Gente, nessa hora caralho. Então, assim, a gente está realmente imerso na cabeça desse cara e é uma perspectiva fantástica para você observar esse mundo. Eu fico imaginando o autor criando um mundo e depois ele tomando essa decisão. Na perspectiva de quem é que eu vou apresentar esse mundo para eles, para esse leitor, né? Eu vou ser um narrador em terceira pessoa ou eu vou assumir essa narração em primeira pessoa de alguém que está inserido nele? E aí, quando ele toma uma decisão dessa que é fantástica e bota a gente na cabeça, coisa assim muito forte, muito forte. Eu acho que intensifica ainda mais a crueza desse mundo, sabe? Realmente eu ainda estou um pouquinho mais da metade, mas assim, eu estou na parte em que ele já foi preso, né? Ele retornou do deserto. Essa parte do deserto também é muito pesada. Engraçado que eu também estou lendo Duna e tem. Vixe, Ítalo, caiu. Mas, assim, em outra perspectiva, né, de ficção científica, Duna. E, nossa, como é difícil essa jornada deles, como é dura, assim, você vê que o autor, ele quer realmente fazer com que o leitor, ele se desgaste
ele quer preparar o leitor para psicologicamente passar pelo mesmo tipo de sofrimento que o narrador vai passar também mais lá na frente, sabe? Então, é realmente uma jornada bem complicada esse livro. Então, eu vou acompanhar a Andréia, eu não sei se eu releio algum dia. O autor eu quero ler mais, mas o livro eu acho que não. Eu quero... Não sei. Opa, estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo, pode falar. Olha, com silêncio aqui agora, mas vou falar, se vocês não estiverem ouvindo, vocês sinalizam aí. Estamos ouvindo, fala. Tá bom, tá bom. E que falaram aí, eu recomendo fortemente que o próximo que vocês leiam seja Desonra. Desonra também não é um livro leve, do Coetzee, mas também tem esse narrador não onisciente e tal. E só para dar assim, apresentar o livro aqui, eu estou pegando essa sinopse da Companhia das Letras, tá? O livro conta a história de David Lurie, um homem que cai em desgraça. Lurie é um professor de literatura que não sabe como conciliar sua formação humanista, seu desejo amoroso e as normas politicamente corretas da universidade onde ele dá aula. Mesmo sabendo do perigo, ele tem um caso com uma aluna. Acusado de abuso, é expulso da universidade e viaja para passar uns dias na propriedade rural da filha Lucy. No campo, esse homem atormentado toma contato com a brutalidade e o ressentimento da África do Sul pós-apartheid. Então, é um livro também pesado, mas foi o primeiro livro com o qual eu tive contato, e depois dele eu fui conhecer, eu fiquei tão assim, que na época, saudosa época em que o dólar valia quase nada, eu pedi os livros da Amazon, que ainda não tinha Amazon no Brasil, eu pedi logo 10 livros dele em inglês de uma vez, e aí conheci A Espera dos Bárbaros e outros mais. Mas, assim, foi uma coisa avassaladora para mim quando eu conheci os livros do Coetzee. Como a gente fala, são temas pesados, mas é o que a gente gosta de ler, né? Eu tô com esse daqui dele para ler, ó, A Infância de Jesus. Vai ser meu próximo. Eu realmente gostei muito da escrita dele. É muito desafiador. Eu também. O Desonra está na minha lista aqui. Vá preparada, faça um alongamento. Não, já fui iniciada. Mas ele escreve bem e eu gosto de... Acho que nós tudinho, né? Gosto das literaturas um pouco densas. Oi, Isa. Pode falar, meu bem. Olha, na realidade, eu achei o personagem, assim, uma pessoa que ele acompanhou muito as transformações dele. Aí, vamos pôr assim a situação. Vocês não, mas eu já passei. Em fim de carreira, contando o tempozinho já para se aposentar, ele já tinha um outro hobby de fazer aquelas escavações na areia, pegar aquelas tabuazinhas com inscrições que ele não sabia o que era, mas ia juntando. Então, de repente, vem a divisão do império, transformar tudo, muda realmente a cabeça de qualquer um, sabe? E eu acho que ele se virou da melhor maneira que pôde. Eu acho que ele acompanhou os passos que ele foi vivendo. Desde o começo, ele não compactuava com a tortura, que com os primeiros presos que o coronel encontrou, ele já quis salvar aquele homem com aquela criança, dizendo que eles eram nômades, eles não tinham, a criança estava até com uma cicatriz que não fechava, ia para médico, e ele não conseguia, não acreditava. E descreveu até o coronel a maneira dele buscar a verdade, que eu achei assim chocante. Diz que a primeira coisa é a mentira, aí mais uma pressãozinha, ainda sai mentira e a verdade sai na terceira pressão. Então, isso à medida que a tortura vai aumentando, é tanto que o primeiro já morreu, e a criança estava totalmente... Aí me parece que essa mulher que ele adotou como amante, eu não sei se era propriamente um amante ou reforço que ele certamente
está compactuando com o coronel pelo fato dele não ter poder de evitar essa violência toda. É tanto que ele não tinha relação sexual com a mulher, explorava o corpo dela, mas só com visão, com tatos, e às vezes até acariciava com olhos e tudo, como se fosse tentando uma justificativa por ela ter ficado deficiente visual e com os pés paralisados. É tanto que quando ele quis realmente prazer sexual, ele foi atrás de uma outra e achou até ela feia. E no final fazia aquela viagem tortura, aquela viagem horrível, aquela viagem muito desgastante, que foi assim muito séria aquela viagem, muito difícil, muito. E ele sofreu na pele quase tudo, é bem verdade. Momentos ele se fazia de vítimas e outros momentos. Mas me chamou a atenção a segunda vez que ele fugiu, que não queria mais voltar para a prisão, se refugiou na montanha e o frio muito grande, ele resolveu voltar para a prisão porque ele não quis morrer de frio anonimamente e pensou, então eu volto e se é para ser, eles vão ter que sujar a mão de sangue, sabendo que ia ser torturado, mas preferia morrer como mártir, como vítima, do que anônimo, abandonado sozinho, morrer de frio na montanha. Eu achei isso uma das decisões dele, assim, muito séria, até certo ponto, consciente das evoluções dele. E toda a válvula de escape dele era com essa questão sexual e alguns momentos. Mas ele estava sozinho, porque quando ele foi preso, mesmo sendo conhecido, os amigos da pensão, os amigos que ficavam com ele na praça ou nos barzinhos, não vieram, não teve uma palavra em defesa dele. Nada. Ele, quando ficou mendigando na rua, foi que ele teve algumas coisas e chamava a atenção a face, as cicatrizes, mas, assim, como de apoio a ele contra os torturadores, contra o general e a turma dele, eu acho que ele ficou muito sozinho, de certo modo, estava engessado. Bom, eu acho que, em parte, era só isso, por enquanto. Eu gosto dessa coisa que você traz da evolução do personagem, entre tantas coisas, né? Mas isso me chamou a atenção, que você trouxe a imagem dele no deserto, né? E eu gosto muito dessa parte também, que ele faz essa reflexão e decide retornar. Essa relação dele com aquele hobby de escavar as coisas, né? Meio arqueologia e buscar os pedaços daquela civilização antiga que residia ali. Eu acho que faz parte me parece, né, que faz parte da reflexão dele, a ideia de que, bom, as coisas sempre foram assim, né, e elas é tudo cíclico, tudo se repete, daqui a pouco nós também seremos esse pó, né, daqui a pouco nós também estaremos, assim, que papel eu vou ocupar nisso tudo, né, existe relevância, de fato, em tudo isso que está acontecendo. Então, ele faz uma série de reflexões que são muito, como é que eu vou dizer? Elas são muito mobilizadoras, né? Elas são muito provocativas. E aí é nesse momento em que ele está lá, em que ele se depara com essas ruínas da civilização, né? Em que ele diz, não, eu vou voltar, né? Eu vou voltar, eu vou ocupar esse lugar, porque é o lugar que me é dado, né? Eu tenho a mínima de liberdade que eu tenho é essa, né? É escolher qual vai ser o meu destino, né? O que vai acontecer comigo. Tem esse livro, ele me fez lembrar muito, pena que eu não lembrei disso na época do podcast, mas tem um poemazinho de um autor brasileiro que as pessoas acham que é do Mayakovsky,
eu queria ter a liberdade de ler para vocês, porque ele é bem legal, e eu acho que dá para a gente fazer um comparativo com o livro. O começo dele, todo mundo, acredito que muitas pessoas já conhecem, diz assim, ó. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz, e nós que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio do meu quarto, a ousadia me afoguei as faces, e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes, capaz de me destruir. Olho ao redor, e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe, e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo, e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou amedrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar as costelas, e o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado no plantio, mas ao tempo da colheita, lá estão, e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso... Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor eu me calo. Por temor, aceito a condição de falso democrata e rotulo meus gestos com a palavra liberdade, procurando, num sorriso, esconder minha dor diante de meus superiores. Mas dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita, mentira. Eu acho esse poema fenomenal. É do Eduardo Alves da Costa, e o nome do poema acho que é Ombro a Ombro com Mayakovsky. É uma coisa assim, No Caminho com Mayakovsky. É muito lindo. E me fez lembrar, esse livro me levou muito a esse poema. Olha, eu queria só assim acrescentar, muito bonito o poema. Eu queria assim só acrescentar, quando ele pensou realmente em escrever, ele estava com as tabuazinhas quando retornou assim para ele, e ele pensando, é tanto que ele até mudou, não sei se fala de um jeito ou de outro, mas ele resolveu contar a história dele. E eu achei assim uma parte muito boa que, de certo modo, assim, deu uma certa aliviada, foi quando ele virou para aquele outro major, coronel, um outro que era tão ruim quanto ele, que foi o que manteve ele no cárcere ali, quando ele diz, como é que você come? Depois do negócio desse, você lava as mãos? Você faz alguma sessão de descarrego disso? Porque ele botou o cara como se não fosse humano. Ele botou assim como diabólico, como animalesco mesmo, depois de tantas torturas. E isso. E ele pedia muito justiça, dizendo que conhecia a lei e queria um julgamento justo. E nunca deram direito a ele de julgado. E em relação à moça, agora dando outro pulo para trás, quando ele estava no deserto, que foi devolver a moça,
foi quando eles tiveram uma relação satisfatória. Eu acho que ali no deserto ele ficou igual aos bárbaros, se nivelou, então houve igualdade, tanto em relação ela se achou e não se viu, aí ela se levantou e não se viu menosprezada como bárbara, como aquela pessoa escrava que ele tinha tirado da mendicância, e ele não se viu poderoso como magistrado. Aí, eu acho que foi quando sentiu uma empatia, que teve um determinado momento que ele falou, nós somos um casal desconectado, porque ele nunca gostou dela, propriamente. E ela é feia, quando ele voltava da outra. Eu acho que eu estou lembrando mais assim, no momento, só mais isso. Mas eu concordo com você, eu acho que nesse momento foi bem isso mesmo. Houve, de fato, esse nivelamento, né? E a relação ali, talvez seja o único momento em que, de fato, os dois se encontram. Né? Eu vou passar para o Pax e depois... eu vou passar para o Pax. A moral... o Pax estava com a mãozinha levantada que eu vi, aí depois a Dea fala. Diz, Pax. Não, a conexão aqui caiu algumas vezes, umas 2 vezes, mas eu não sei se já foi tocado nesse ponto, na questão mesmo do que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas a questão da nossa responsabilidade pelo que a gente faz. Eu botei aí no bate-papo antes que a coisa mais difícil de engolir nesse poema e no livro também é a parte do e a gente não faz nada, que é o que acaba acontecendo no começo de tudo, né? A gente vai engolindo calado. Quando a gente resolve agir, às vezes é tarde demais. E a nossa consciência também vai nos consumindo, assim, pelo menos de quem consegue permanecer indignado, né? Mas aí eu falo isso também para citar um exemplo, assim, a gente tem algumas armas de que a gente dispõe, obviamente, e tem gente que tem mais responsabilidade de outros. Aí citando a brilhante obra da literatura mundial, Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, eu acho que assim, um juiz, ele tem grandes responsabilidades. A partir do momento em que ele resolve se calar, ele está sendo omisso. Ele tem armas com as quais ele pode lutar, e pode ser que ele, cedo ou tarde, ele crie consciência disso, mas quanto mais cedo, melhor para ele, melhor para a sociedade, enfim. E aí eu vou citar um exemplo aqui bem banal, bem besta, mas... e puxando o gancho também para o que a gente já falou aqui de como a gente às vezes enxerga o outro e não enxerga o que a gente faz. Não sei quem viu no meu Instagram pessoal, ontem eu postei uma espécie de manifesto de ex-alunos de Direito da Universidade Federal do Ceará pedindo o impeachment do Bolsonaro, né? A gente foi elaborado esse documento e tal, e eu assinei, postei no meu Instagram, e eu recebi comentários por terceiros de um amigo meu falando, recebi aqui um comentário de um amigo nosso dizendo, agora sim ele cai, grande merda esse negócio desse manifesto que vocês fazem, não sei o que. E a pessoa que faz esse comentário é a pessoa que está todo dia reclamando nas redes sociais do governador do estado. Ou seja, ele pode falar do governador e eu não posso falar do presidente. E outra coisa, a gente tem nossas... assim, eu não posso chegar... eu não sou um deputado, eu não sou um senador, não sou a pessoa que pode levar esse impeachment para frente, mas eu posso fazer o que eu posso fazer, assinar manifesto, fazer minha parte e tal. Então, a partir do momento que eu decido não ficar calado, isso também é uma atitude, né? Isso é uma forma de agir, é uma forma de a gente lutar com o que a gente tem. Não ficar calado, eu acho que é a principal arma de que a gente dispõe, assim, aí a gente vai, com o tempo, adquirindo novas armas, se a gente ganhar novos poderes, a gente continuar usando esse poder para isso, porque também, muitas vezes, a pessoa ganha o poder e se acomoda ali, não, já conseguiu o que eu queria, individualmente, ótimo para mim, né? Então, era só para ilustrar essa situação. Às vezes, eu perco um pouco da conversa aqui, porque a conexão cai, tá, pessoal? Desculpa, mas... Não, amigo, mas é isso mesmo. Era isso que eu queria pontuar. Oi, Dé. Pois é, me veio tanta coisa agora. Me lembrei só dessa história aí que o Pacote falou agora. Eu vi um vídeo do Karnal, acho que foi o último Café Filosófico que o Karnal participou, uma live.
E alguém perguntou uma coisa sobre essa história do calar, do se pronunciar ou se calar, porque às vezes é melhor calar, aquele provérbio, você tem duas ouvidos, uma boca, enfim. E aí, assim, não, calar às vezes é super importante, mas você não pode se calar frente às injustiças. Né? Quando você vê uma injustiça, você não deve se calar. Se calar pode... Se uma mulher está sofrendo uma violência, sua vizinha, se você se calar, se uma pessoa... Enfim, diante das violências não se deve calar. E aí, voltando para o livro, ele fala, mais na frente, já quando ele já retoma como magistrado e tal, ele fala alguma coisa sobre a justiça. Ele diz que todo mundo nasce com senso de justiça. Até os animais nascem com senso de justiça, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, a gente só tem as leis. Assim, é como se ele coloca realmente uma distância entre o que é justiça e o que é lei. Existe esse debate, a Kalina, que é juíza, que é magistrada, sabe? Existe esse debate entre a justiça e as leis, porque as leis, por exemplo, de apartheid foi lei, estava totalmente dentro da lei e era uma situação de injustiça. E aí, me lembro, assim, as primeiras páginas, eu li no Kindle, né? Os primeiros porcentagens, assim, posições do Kindle, o livro já começa com aquela situação de extrema injustiça que o magistrado podia ter sido mais enfático, ele não interviu na tortura daquele idoso e daquele jovem, que não tinham nada a ver, estavam passando para ir atrás de uma ajuda médica, o menino estava com uma ferida, e foram interceptados e massacrados, o idoso morto, e a criança, o adolescente, torturado com sequelas, provavelmente para sempre, né? Extrema injustiça, e o magistrado teve praticamente pouca interferência nisso. Detalhe, o magistrado viu o velho em vida, né? Depois viu o velho morto. Se ele tivesse tido um pouco mais de atitude, talvez esse velho não tivesse morrido. Né? E outra coisa que eu queria falar, a história, a minha mãe fala uma frase muito recorrente, ela diz assim, o mal por si só se desfaz. É a cara dela, o mal por si só se desfaz. Ela acha que algumas coisas a gente deve só esperar que passe. E o livro me recorreu, ao fim do livro, me recorreu isso, porque o que acontece? O próprio Império cria esse inimigo, cria essa fantasia do bárbaro que vai invadir a cidade, que vai saquear, as pessoas entram em pânico, assumem realmente como bárbaro inimigo, tem medo, tranca as portas, tem medo por suas mulheres, enfim. Só que quem é massacrado são os próprios bárbaros. E quem rouba as famílias, as casas, são os soldados do Império. Né? Quem tortura são os soldados do Império, são as pessoas do Império. E as pessoas saem da cidade, abandonam a cidade começa a se deteriorar econômica e socialmente por culpa do Império. Não foi por culpa dos bárbaros. Nem os bárbaros não resistiram nem à perseguição. Eles traçaram aquela estratégia, né, de se distanciando, e nunca confrontou. Os bárbaros não confrontaram em nenhum momento, mas a própria cidade sitiada ela foi se deteriorando moral, econômica e socialmente por conta dessa fantasia do bárbaro inimigo que vai nos acabar com a gente, quem se acaba foram eles mesmos. Né? Assim, eu acho que fica uma lição, muito uma reflexão para a gente enquanto política, né? Porque foi uma política de Estado. Em uma citação em 1984, que eu acho que tem muito a ver, sabe? Com esse sistema. No momento lá, eu esqueci o nome do personagem, né? O torturador lá tá conversando, né, com o personagem, ele diz assim, você acha que a gente faz isso por quê? É por poder? Assim, é por dinheiro? Não, se a gente já tem. Né? A gente faz isso daqui é porque a gente pode fazer. É porque é isso. Né? Assim, é o que podemos fazer. Né? E isso me faz pensar, né, como, por exemplo, são parasitas, né? Você observa o que estão fazendo hoje com o país, que já nunca foi muito bom das pernas, né? Mas, assim, assume o governo, essa galera completamente loucaça, né? Assim, porque Jesus amado
onde estávamos nós? Porque nós colocamos essas pessoas, né? Então, assim, onde estávamos nós? Porque é cada figura, meu amigo, ali que, olha, só dá deusa na causa, né? Mas, assim, esse pessoal vem, dilapida tudo, acaba tudo, parece que suga todos os recursos, sejam naturais, sejam do que for, acaba com a saúde, acaba com a educação, acaba com a vida, literalmente, das pessoas, né? Chacina todo mundo, violência para tudo que é lado, banho de sangue, de intolerância, e aí depois vai embora. E a culpa não é dele, né? A culpa sempre é de outra pessoa. No caso do PT, a culpa é do PT. Ainda vai recorrer sempre à culpa é de outra pessoa. Sempre vai recorrer, a narrativa é essa. E assim, e a impunidade, né? Porque você vê no final do livro, quem não chegou lá, né, vai ver, eles vão embora e deixa a cidade destruída. Deixa a cidade destruída, dos destroços da cidade, para que o que sobrou da população, inclusive o magistrado, tente de alguma forma recomeçar do zero, né? Assim, quando tem a chance de recomeçar do zero. Mas eles vão embora, né? E aí eu fico pensando, e é uma das coisas que mais azeda o meu coração mesmo, e eu vou compartilhar com vocês, é tipo assim, a gente está vivendo tudo isso daqui. Daqui a 8 anos, eu espero, né, que nós estejamos um pouco mais recuperados, talvez com alguém mais competente levando as coisas, mas essas pessoas que dilapidaram o país, que destruíram tudo, elas vão estar vivendo muito bem, obrigada, podem inclusive continuar ocupando cargos de poder, como deputados, como até senadores. A gente vê o Collor, onde é que o Collor está hoje, né? O Collor que foi responsável pela morte de pessoas, as pessoas se suicidaram depois que ele fez, né? E o cara está ocupando hoje aí lindamente, né? Então, assim, a vida para eles continua como se nada tivesse acontecido. Né? Então, essa é uma das coisas que o livro traz também, que me causa um dissabor muito grande, né? Assim, de puta merda, que escroto. Tô muito otimista, é? Não, mas eu tenho fé que a mudança ano que vem comece. Muita fé. Tem alguém para falar? Não, bora lá. Eu estava demorando para falar, primeiro porque eu acho que eu também não li o livro todo, porque gatilho, não tem como, assim, eu me identifiquei muito com o personagem, e algumas coisas pelas quais eu já passei no trabalho, acaba que eu me deparei, claro que não na proporção que foi, graças a Deus, mas é muito complicado, porque tem essa a gente fica, a Dea falou na questão da lei, dessa dicotomia entre lei e justiça, que é uma discussão que tem muito no direito, e na prática, às vezes a gente também, às vezes não, muitas vezes a gente entra nessa questão, às vezes os fatos, quando também a gente se depara com os fatos, vai tentar aplicar a lei e a gente acha que a justiça não está sendo feita. E, assim, essa questão de você ficar sempre achando que está fazendo certo ou está fazendo errado, assim, eu acho que eu não progredi na leitura justamente por conta disso. Porque volta e meia eu fico com várias elucubrações, porque tento agir da maneira mais correta possível e às vezes não é possível. Algumas coisas são feitas partindo para a questão da tortura e que a gente sabe que existe muita força aplicada em cima das pessoas, principalmente dos pretos, dos pobres, e a questão por exemplo, do tráfico de drogas, que hoje é utilizado como uma forma realmente de conter e prender, porque se você pega um preto pobre com 2 trouxinhas de maconha, ele é traficante, e se você pega um branco que está com 10, 15 trouxinhas, ele é usuário. Obrigada, amor, te amo. O tratamento é gritante. Hoje, se existe as audiências de custódia para ver se evita esse tipo de violência com essas pessoas, mas ainda assim a gente ainda se depara com esse tipo de comportamento.
mesmo sabendo que hoje em dia exame de corpo de delito é obrigatório, vai estar lá na frente do juiz, e mesmo assim a gente ainda se depara com esse tipo de coisa. A questão de você dar consciência, de saber do que está sendo posto e de você ir atrás, aí você vê que você é só uma peça no sistema. E por mais que tente fazer, às vezes, o correto, às vezes é muito complicado, Porque, de qualquer maneira, a gente tem que seguir leis, tem procedimentos, e não é uma coisa que se pode resolver num dia, dois, às vezes é um negócio que demora meses, e quando a gente vê, já passou, a memória do brasileiro, a memória das pessoas é muito curta, ninguém se lembra mais, e é muito complicado, E não quer dizer que não se saiba que tem essa responsabilidade, se sabe, mas, assim, é mais uma peça no sistema. E, assim, eu fiquei... eu só li 50 páginas, e eu já consegui. E é um livro totalmente necessário, vou ter que ler, e eu quero ler, e eu acho que provavelmente vai ser um livro que eu lerei outras vezes. Ai, meu bem, eu me solidaria nisso, assim, então, você toca meu coração quando você fala. Né? É isso. E como é difícil sustentar isso, né? Assim, ver, é difícil ver as coisas. É difícil. E é difícil nomear. Não, eu cheguei até a comentar com o Ítalo, eu não quero ler esse livro, eu estou de férias. Eu fui na minha primeira semana de férias, depois de 2 anos, aí eu começo lendo esse livro. Aí eu sou, meu Deus. Enfim. Não aconselho. Por isso que eu parei, foi 50 páginas. Não, quando eu voltar, eu continuo a leitura. Tudo bem, tá certo. Camila, mulher, tu quer falar? Quero falar rapidinho. Eu recentemente, eu estou num grupo de estudo de literatura inglesa, né? E aí, recentemente, a gente leu um texto sobre literaturas pós-coloniais, né? E aí eu me identifiquei total com a leitura da Andrea, né? Porque foi exatamente a leitura que eu fiz, né? E aí eu li, para esse grupo de estudo, a gente leu agora o Vasco Mar de Sargassos, né? Não levando totalmente em consideração a questão da mulher, como a Nara gosta de se referir a esse livro, né? Mas a gente levou mais em consideração essa parte mesmo do colonialismo, né? E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu vinha desse texto, né, da leitura do Vasco Mar de Sargasso, e eu vi que, meu Deus, que eu me encaixei total. Caiu aqui, pelo amor de gente. Pois o Ítalo tá cuidando do cachorro aqui também ao vivo. Não, mas a gente está escutando, mulher, relaxa. Aí eu fiquei muito pensando nisso, né? Esse começo do livro, para mim, foi muito significativo nesse sentido, porque esse começo, para mim, ele já diz tudo, né? Ele já mostra o Coetzee, né? Não estou falando do narrador, estou falando do autor mesmo, né? Que para mim ele diz muito a que ele veio. Inclusive nesse texto que eu li, o cara cita ele, um outro livro dele, e eu li Desonra, mas Desonra eu acho que eu não percebi essas coisas. E aí eu vou só ler um trechinho, inclusive a André comentou que vai falar um pouco do que eu, né, do que eu li no livro. Né? Ele diz no começo: uma vez em cada geração, sem falhar nunca, há um episódio de histeria ligado aos bárbaros. Não existe mulher que viva perto da fronteira que não tenha sonhado com uma escura mão bárbara saindo de sob a cama para agarrar seu tornozelo. Não existe homem que não se assuste com visões dos bárbaros farreando em sua casa, quebrando os pratos, tocando fogo nas cortinas, estuprando suas filhas. E aí a Kalina falou, e aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Que ele é aquela denúncia mesmo daquela ideia que a gente tem daquele mito do negro selvagem, né? Que, assim, ele aquele não diz quem é o bárbaro, mas a gente sabe quem é o bárbaro, a gente sabe por que o Império, né, estava lá, por que a Inglaterra chegou ali, né?
a gente entende, e para mim foi o que eu vi o livro todo, foi essa questão dessa tomada de consciência dele, né, com relação a isso, dele perceber esse tipo de coisa. Mas aí eu fiquei pensando muito nisso mesmo, né, dessa ideia do que foi, né, esse colonialismo, né, o fato da Inglaterra estar ali, qual era a função da Inglaterra ali, né? A gente sabe, e aí a gente sabe que o bárbaro é o outro, né? Quem não pertence ao grupo deles, né? E eu digo, acho que para mim acabou que esse livro e aí fui fazendo algumas notas, até estou aqui, né? Chega um momento que eu escrevi aqui, Complexo do Branco Salvador, né? Então você vê isso o tempo todo, né? Aquela coisa, né? O negro como selvagem, ele tentando salvar, né? Porque mas ele em nenhum momento ele tenta humanizar essas pessoas, né? Ele quer salvar, mas mais pela consciência dele do que pelo que ele ver no valor dessas pessoas, e isso é muito louco, e eu digo, para mim essa leitura foi muito nesse sentido, né, e sim, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu fiquei pensando muito nisso o livro todo, né. Eu gosto muito dessa frase, inclusive a frase que vem a seguir que você diz, eu acho genial, ele diz assim, esses sonhos são consequência de muito ócio. É muito ócio. Olha, que às vezes eu fico me perguntando de onde o pessoal... Olha, porque é cada coisa. Porque isso daqui é a mamadeira de piroca, gente. Né? Isso daqui é o Jesus travesti. Né? Isso daqui é o pessoal da MST vai tomar a minha casa. Né? Vai roubar a minha fortuna, os 5 mil reais que eu tenho na poupança. Né? Então, quem dera. Né? Então, assim, são esses sonhos. Eu fico me perguntando de onde é que esse povo tira isso? Que a educação sexual nas escolas é ensinar as crianças a transar. Né? E negócio de identidade de gênero. Nada, eu fiquei pensando aqui uma coisa. Desculpa te interromper, Não? mas eu estava passando na página, aí eu fiquei lembrando das passagens dele, da lavagem dos pés da moça, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que significa isso? O que é que vocês acham que significa essa lavagem dos pés? Mulher! Eu acho que ele tem um fetiche, ele tem pessoas que gozam vendo o pé, botando o pé de outra pessoa na boca e goza, literalmente, é fetiche. Porque assim... Entendi o que a Camila quis falar do aspecto simbólico da lavagem de pés. Porque tem, né, é bíblico, Salvador, né? É bíblico até, né? A coisa do... Jesus, né? Tem a coisa do lava-pés. Né? É o então, lava os pés. E é interessante a progressão da coisa, né? Ele relaxa lavando os pés dela, né? E aí depois ele vai relaxar lavando o corpo todo dela. E depois ele vai relaxar transando com ela. Objetificada total. Se isso não é uma metáfora, uma metáfora para a colonização, não sei mais o que é. E ele dá umas arrependidas, ele faz umas reflexões na travessia do deserto, né? Porque ela passa 2 meses ou 3 meses com ele, e ele sequer pede para ela ajudar a entender a língua dela. Ele não tem qualquer curiosidade sobre ela. Exato. É por isso que eu acho que ela... É por isso que eu acho que ela é o grande símbolo colocado nessa história dele colonizando. Né? E o Pacote colocou aqui, é uma espécie de piedade. Eu nem sei se é uma espécie de piedade, porque não é com ela, é com ele. Não é o lugar que ele a coloca, é o lugar que ele se coloca. Imagina quando os cristãos tentam catequizar as tribos bárbaras, né? Nos países fora dessa cultura ocidental, né? É nesse esquema, né? É a mesma coisa. Nós estamos fazendo bem, nós somos bonzinhos, nós estamos cuidando, né? Quando vê, tomou tudo, as terras, a economia, a língua, a cultura. E matou. Não, o que eu estou querendo dizer é que essa questão do lava-pés é isso, entendeu? A cerimônia lava-pés, biblicamente falando, é isso. Eu só quis pontuar que o significado, a simbologia é essa. É um lugar de humildade, né? Isso. Eu te fazia isso na escola, sabia? Eu estudava num colégio católico, aí todo ano tinha essa história
da cerimônia do lava os pés. Aí a gente tinha que sair. Eu lavava o pezinho do amiguinho da direita e assim ia, seguindo o círculozinho. Nesse esquema. Mas eu acho que é uma imagem forte essa, né, da relação dele com a mulher por isso. Né? Vide o PL da demarcação de terras indígenas. É nesse esquema. O que mais, gente? Mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Vocês gostariam de colocar? Sobre como foi ler o livro, também estava lendo, né? Não só do conteúdo, mas sobre a aproximação com essa temática que pode ser difícil. A gente tem que aprender a não subestimar as obras, né? Porque eu tô lendo um bocado de coisa ao mesmo tempo, aí eu disse, não. Aí eu olhei pro livro, aí 200 páginas, isso daqui eu leio em 2 dias, mano. Vou deixar para a semana antes do clube. Aí eu comecei, assim, uns 5 dias antes do clube, né? Na segunda-feira, mais ou menos. Aí, nas primeiras 20 páginas, eu demorei, assim, umas 2 horas, eu ficava lendo, aí me distanciava um pouquinho, aí voltava, rapaz, isso daqui vai demorar demais para eu terminar, e nem terminei. Porque realmente é um livro... Foi a mesma coisa comigo, então. Você não consegue, não, eu vou sentar aqui, vou ler 100 páginas desse livro aqui, você não consegue. Na 20ª, parece que você já passou 3 horas lendo o livro, você está, assim, exausto já, porque você caminha no deserto junto com ele. Uma das maiores habilidades de um autor é fazer o leitor experimentar de forma quase que física o que o personagem dele tá sofrendo, tá passando. E quando ele caminha pelo deserto, você caminha pelo deserto junto com ele, você fica exausto junto com ele, você termina a leitura assim, você quer beber água. Preguento. Cara, isso é uma das coisas mais que uma experiência tão próxima, esse autor, né, que a gente leu, ele faz muito bem, mas nenhum fez tão bem como o Guimarães Rosa. Eu acho assim que o Grande Sertão Veredas é uma coisa impressionante. Você entra dentro do sertão junto com o Riobaldo e caminha junto com ele de uma forma fascinante. Assim, 10 páginas você fecha o livro ofegante, assim, parece que você estava caminhando no meio do sol quente. Então, assim, esse autor também é muito bom. Eu tenho medo, né, das outras obras dele, porque até pelo título, o título já começa a chamar a nossa atenção, né? Desonra e outras coisas. Então, eu acho que é uma experiência muito boa, mas que a gente gosta, né? Aqui no clube. É o jeito, né, amigos? Estamos aqui, O povo desonra gosta é de muito apanhar pancada. nesse clube? É isso? O povo gosta de apanhar? Aqui minha filha. Não, o negócio é ler, aí tem o tempo que a gente vai maturar, né? Aí depois a gente se sente bem, mas até então... É isso mesmo. O que mais, meu povo? A gente ainda tem um tempinho antes da escolha do próximo livro. Eu não tenho muito tempo, não, porque foi 1 giga já da minha conexão, mas estamos juntos. Peraí, 11h30, peraí, calma aí. Só um detalhe, tá aberto, tá? Tá, pode falar. Só assim, mais um detalhe assim do comportamento do juiz com a Bárbara, com a moça, é que depois que ele volta, que aos poucos ele vai assumindo a liderança da cidade, não era mais cidade, era um caos, que a polícia saqueou e carregou tudo. Mas eu achei muito bom, a única reação que eu vi da população contra o coronel foi quando ele veio cansado, esfameado do deserto, que quis comida, não tinha mais, porque já tinha a cidade sido saqueada. E a carruagem dele começou a ser atacada de pedra. Olhando aquelas pedras, foi eu que joguei, que eu achei assim uma beleza. Ele e o juiz vendo e fez questão de ser visto pelo coronel e dizer que estava em pé. E ele, aos poucos, foi assumindo, o pessoal aceitando a liderança dele, até que, aos poucos, ele vai tomando. Quando ele passa a se relacionar com a cozinheira lá do quartel, sei lá o que era aquilo, era quartel, era delegacia, era juizado, era tudo. E, em conversa com ela, ela diz que a moça, que ele fazia a moça infeliz, que ela tinha comentado. E ele, vocês foram íntimas assim,
Aí disse, sim, ela era alegre, era espontânea, ela conversava bem quando estava só com a gente. Então, ela não teve, assim, a boa convivência mesmo com ele. Era Exato. assim que eu lembrei, quando ele volta a assumir, que vai... E até o momento ele não sabia nada dela. Do que ela gostava, do que ela não gostava. Era, objetificava completamente. Ele não tava nem aí, não. Nem aí mesmo. E teve só um momentozinho que ele deu valor a ela, quando ela encontrou com o povo, com os bárbaros, e ele perguntou, você quer ficar com sua gente ou quer voltar comigo? Eu acho que nesse momentozinho foi ainda por conta dos transtornos do deserto que ele quis dar um pouco de voz a ela. Só. Agora, eu ainda acho que ele foi muito engessado nas ações dele. E como o Ítalo, como a Kalina, eu li para um pedaço. Teve um momento que Kalina, termine que quando eu chegar aí eu quero ler o livro. Eu disse, não, eu empanquei umas torturas. Aí depois eu paguei pela língua, né? Porque passei a semana todinha e só li Vai, 50 Kalina, cadê páginas. teu Deus? Bora! Ai, gente, Mas vamos gostei ficar de por ter aqui. lido, foi bom. Tá, já são 11h30, a gente precisa escolher o nosso livro. Mas antes de fechar, tá todo mundo bem? Alguém tem alguma coisa pendente para colocar? Eu digo isso porque o pobre do Rafael tá agoniado, que a internet dele tá acabando. Não, Rei. não, pode relaxar aí, não está acabando, Pode. não. Isso aí Não, tu pode colocou continuar. Quiser. Não, eu coloquei só que já tinha consumido 1 giga, mas tem mais 58 gigas aqui. Ah, então pronto. À vontade. Só porque isso nunca tinha acontecido. Foi uma constatação. Eu tô entrando aqui. Eu vou entrar pelo celular agora, porque pelo computador tá ficando ruim. Mas espera aí. Podem continuar, tá? E como é que vocês estão, então? Tem alguma colocação a mais que vocês gostariam de fazer? Algum ponto que não ficou claro e que talvez vocês queiram trazer para a gente discutir? Não que nós temos as respostas, né? Não, só queria parabenizar pela escolha do livro, foi muito bom. Agradecer aí quem indicou. E a discussão foi muito boa também, para variar um pouquinho. Eu acho que eu sempre adoro esses comentários. Tá travando. Pax? Ele deve ter trocado, ele trocou para o celular e aí o áudio de lá está conectando, por isso que ele não consegue. Ah, pode ser. Ele está conectando o áudio do celular. Vale. Ficou bem ruim agora, viu? Acho que ele Oi, estão me ouvindo? Ai, tá aí tu, sim, pronto. Pronto. Não, o que eu estava falando é que eu adoro esse tipo de comentário como o da Andréa. Eu li o livro, acho muito usado, não releria de jeito nenhum, aí não adorei a escolha do livro, que eu acho que essa é a essência do clube, né? Acho que todo mundo acaba passando por esse momento. Ai, meu Deus, esse livro é pesado, tem muito gatilho e tal, e no final, eu adorei a escolha do livro. Mas é assim que funciona. Eu, por exemplo, tem livros que eu li só uma vez que eu não leria de novo jamais e que são livros, para mim, inestimáveis, como O Remorso de Baltazar Serapião, O Ensaio sobre a Cegueira. É porque não desce, gente. Não desce mesmo. Peraí, quem é que tá saindo? A Aline. Mulher, peraí, vamos tirar aqui uma fotinha. Peraí, antes da gente escolher o livro, vamos tirar uma foto aqui para ficar todo mundo bonito, sereno. Pegar aqui o livro. Pegar o livro.
Eu consigo tirar a foto segurando o livro? Não, então obviamente que eu não vou, né, fazer isso. Cadê? Pronto, tá aqui. Todos sorrindo. Aquele sorriso bem lindo. Peraí, Dea, vai. Procura aí. Pronto, arrasou. Sorriso lindo, Colgate, uma do... Tá, pera. Pronto, Aline? Vai, uma, duas, meia. Cadê? Ah, tá ali. Uma, duas, meia aí já. Deu certo? Não sei. Outra para garantir. Uma, duas, meia aí já. Deus é mais que deu certo. Vamos todos torcer e rezar aqui, né? Mas enfim. Antes de terminar, gente, eu preciso mostrar uma coisa, tá? Não é para querer fazer inveja Lá a ninguém, vai ele. tá? Mas eu preciso só É sim, mostrar um ele vai negócio mostrar o começo que eu churrasco, estava me quer ver? preparando para depois do churrasco. Olha lá. Espera aí que eu tenho que mostrar isso, pessoal. Lá vai. Há um choque nesse congelador. Ah, minha Nossa Senhora. Ah! Nós vamos para Olha o que me aí. espera. Sacanagem, Paco. Nós vamos para aí. Tchau, Sem problema. Tchau, Só Lin. para descontrair no final. Gente, vamos escolher o livro, então, do próximo mês. Bora. Né? O pacote vai provavelmente marcar a data do clube, né? Do pacote, acho que com um livro específico. Né, Pax? O encontro vai ser no último sábado agora de julho, né? Sobre o livro que foi enviado em junho pelo pacote. Então, certo. Então, esse já está decidido. O último sábado do mês. Acaba coincidindo com o da Sublime, né? A gente pode mudar, depender, mas em tese é no último sábado de julho. Uai, por quê? Porque é um intervalo que deu tempo da pessoa ter recorte para não ficar tão distante, tal, para o encontro. Mas, enfim, a gente pode botar no primeiro sábado de agosto também. Ou então a gente vê com o pessoal da Sublime também para alterar. Mas, de toda forma, a data a gente vê depois. Vamos escolher o livro da Sublime. Vocês têm sugestão de leitura, Ítalo? Pode, por favor, fazer o papel do PV. Posso. Que já não é mais do PV. Atualmente o papel é seu mesmo, né? Diga-se de passagem. Você já tomou para si. Peraí. Não está aqui, então vai ser um livro diferente. Toda vida que ele indica, os livros dele ganham, né? Tem isso. Quem indica? O PV. Tá falando quando do ele PV? indica o livro. Ou do João? É o João. É o João. O João costuma ganhar muito. Acho que Vocês têm livro para indicar? Acho que o próximo a indicação é para, assim, em tese é para ser de uma autora, né? Seria bom. Eu vou indicar o novo da Aline Bey, porque eu gostaria muito de companhia nessa leitura. Então, Coreografia do Adeus, coreografia do Adeus. A pequena coreografia do Adeus. Os primeiros reviews de pessoas que eu confio são muito bons. E é um livro novo, né? Então não deve ser difícil de encontrar. Companhia. Acho que é fácil. Companhia, né? Inclusive, É quem fácil. comprar Ajudar direto... Ela marca, chegou um bocado. Eu Pode comprei comprar direto com ela. Tem um monte lá. Se comprar direto com ela, ela manda autografado. Também tem isso. Eu sempre Duas tenho boas essa preferência. opções. Comprar direto com a autora, você ajudar a autora, e comprar na Lamarca, que lá tem uma pilha cheia também deles, que você ajuda a Lamarca. E para o pessoal de Fortaleza é mais rápido, porque afinal de contas a gente não sabe quando os Correios vão entregar, né? Isso. Né? Então talvez seja melhor para não arriscar. Mas alguém tem alguma dica, alguma sugestão? Eu tinha, mas eu vou seguir o da Aline Bey, assim. Acho que a gente já leu O Peso do Pássaro Morto. Por que não a pequena coreografia do Adeus, né, também? Porque não é uma coisa leve, né? Suave. Semana, então eu topo. Oi? Eu comprei essa semana, então eu topo. Não é a besta?
A minha sugestão seria, mas eu deixo para o próximo turno, mas seria o Damas da Lua também, da Joca Olarte, que Damas da é uma Lua? escritora do... Não, mas deixa só o peso mesmo, o peso da Aline Bay, eu guardo essa recomendação, essa sugestão do Damas para depois. Ok. Então, mais alguém, gente, quer indicar livro? Camila? Eu já vi vários trabalhos lá na marca. Não sei se vocês já leram, que é o da Lorena Portela. Eu não te escutei. Não escutei. Foi meio ruim o Tá áudio. ruim o áudio. É o ventilador. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Pronto. O primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Eu tô vendo que é da marca e eu tô doida para ler. Eu não li ainda, mas me falaram que é muito bom. Lorena é daqui, né, inclusive. Seria legal a gente ler Ela alguém é daqui. cearense, né? Ela é cearense. Jericoacoara, eu acho. Lorena, pronto, coloquei aqui. Tá, alguma indicação mais? Alguém mais, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de ler, que vocês leram e acharam legal, querem dividir? Olha, Oi, desculpa. Até eu voto na Aline, mas tem também o novo da Pérsia, né? Que é muito bom, os Tais Caquinhos. Os Tais Caquinhos, né? Também Esse tá caro. Tudo bem que na Amazon tá mais barato. Que horror esse livro. Não, e ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Eu não sei por que ele é caro desse jeito. Vai querer indicar? Os Tais Caquinhos? Deixa aí a Aline. Não, eu digo que tá caro, então vamos deixar para... Eu quero indicar um, mas eu não li ainda. É esse aqui, ó. Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte. Eu não li, foi uma colega que me indicou. Mas, assim... Foi a da Ana, foi? Foi a da Ana que indicou. Tu já leu, Pax? Não, ela me indicou também, a Renata me mandou, mas voltou para casa dela, ela mandou de novo, eu estou esperando. Diz assim, ó, Mundos de uma Noite Só é um romance de formação, mas também de destruição. Adoro, olha só que legal. Mas também de destruição. De uma cidade, de um tempo e, em especial, de nossas mais preciosas ilusões. Assim, somos convidados a acompanhar a jornada de uma mulher que, após encontrar um livro antigo entre as coisas de sua mãe, se vê obrigada a revisitar sua própria história. Multifacetado de leitura hipnótica, este romance nos revela que realmente nada é apenas o que parece ser, nem mesmo aqueles que mais amamos. Bom, eu estou curiosa e é um livro que eu vou começar a ler agora, então eu resolvi colocar na roda também. Então já que vai ter votação, eu vou botar o Damas da Lua, então. Damas da Lua? Tá, e o Mundo de uma Noite Só. Mas vai falar não do Damas da Lua? Tipo assim... Não, o Damas da Lua é um livro de uma escritora do Oman. Ele é fácil de conseguir também. Eu tenho no pacote, inclusive, mas é um livro da editora Moinhos. Ele foi bem destacado no passado no mercado editorial e tal. De uma escritora, como eu disse, uma escritora árabe, traduzido direto do persa. É a história de um país em transição, né? Assim, do que é o Oman, que é tido como a Dubai do Oriente Médio. Que aí foi o período em que descobriram petróleo, então todo mundo se interessou pelo Oman. E aí é esse período de transição entre uma sociedade arcaica para uma sociedade moderna e a implicação que isso traz nas pessoas, né? Principalmente nas figuras femininas. O livro é muito centrado nas mulheres. Então, existem mulheres mais velhas que aí mantêm essa tradição, existem mulheres que vestem jeans, que vão para a faculdade, que querem se separar dos maridos, etc, etc. Então, é bem essa figura, essa construção. E a narrativa, ela é construída de uma forma diferente do que a gente é acostumado a ler na literatura ocidental. Então, são vários capítulos, cada um falando de uma personagem diferente, então ela é bem entrecortada, assim. Então, pronto, gente. O resumo que eu posso fazer do livro é esse. Acho que nós temos um número suficiente, né, para votação. São 5, né? 5, Ítalo?
São cinco. Sim. 5. Tá. Então, o nome do livro que eu indiquei, Camila, é Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte. Pois vamos votar naquele nosso esquema, certo? A gente Lê escolhe... novamente a lista. O Ítalo... Quer que eu leia, Ítalo? Espera aí, o Ítalo está se locomovendo nesse exato momento. Ele continua se locomovendo. Bora. Eu vou repassar todos e aí depois eu vou dizendo um por um e vocês vão votando. Tá. Os 5 livros são Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Os Tais Caquinhos, da Natécia Pontes. Mundos de uma Noite Só, Renata Belmonte. E Damas da Lua, da Jocá. É aquela coisa, quem tá com a câmera ligada levanta a mão para eu contar e quem tá com a câmera desligada levanta aquela mãozinha digital ou liga a câmera, enfim. Ítalo, pode tirar o da Tércia, deixa para depois. Deixa a promoção, ou então passar mais um tempinho, porque tá bem caro mesmo. Então vão ficar só 4. Pronto. Vamos lá. Primeiro, Pequena Coreografia do Adeus, Aline Bay. No começo pode voltar enquanto quiser, né? Primeiro turno. 1, 2. Aqui são 2, viu? Tenho que tomar sempre cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contou com a Gleiciane? Sim. 8 votos para a Aline B. Tá. Próximo é o Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Essa é a cearense. Só eu. Quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos. Estão escutando direitinho? Tá. Próximo livro, Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte. 1, 2, 3 votos. Contou a Gleiciane? 4. Desculpa, Gleiciane. E, por fim, Damas da Lua, da Jocá Alhart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então temos um empate entre Pequena Coreografia do Adeus e Damas da Lua. Pronto, segundo turno, escolham aí e votem só em uma delas duas, certo? Agora nós vamos desempatar. Então, primeiro, Pequena Coreografia do Adeus, Aline Bay. Deixa eu botar nela. 1, 2, 3, 4. Peraí, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos. E a Damas da Lua, Jocá Alhart. 1, 2, 3. Eu não sei fazer. 4. 4 votos. Então, nós vamos de Aline Bay, Pequena Coreografia do Adiós. Para quem gosta de sofrer, de rolar na lama, no arame farpado, vamos nós de Aline Bay, então. Quem sabe Esse a gente não consegue chamar a autora, né? Sim. Legal. A gente poderia chamar também com, não a do Oman, não, mas tipo a da Lorena Portela também. Tradutora, seria. de repente, essa foi Gilbran. Mas... pode ser também a tradutora, né? Mas tudo bem, vamos de Aline Bay. Deus nos ajude. Vai dar tudo certo. Amanhã, já. Eu tenho que comprar o livro, aí lá vai, eu não queria, mas tudo bem, vamos comprar livro, né? Tudo bem, não tem mais onde botar. Tem umas estantes novas aqui em casa para ver se eu consigo trepar o livro tudo aqui no chão.
Mas tá certo, gente. Então é isso. Onde ela é Como é? O que vem autografado por ela, onde é que compra? Com ela. Com ela, né? No Instagram dela. Aí vem Aline um marcador lindo e acho que vem um pôster. Um pôster. Se tivesse com o meu aqui, até mostrava, mas eu vou deixar para mostrar no dia. Não acho que eu não sei se eu vou comprar com ela não, porque eu não sei se vai chegar a tempo, mas vou comprar para ajudar a marca também. Acho que dá um help legal aí, né? Gente, então, muito obrigada. Vamos ficar por aqui hoje. Se vocês quiserem escutar o nosso episódio do podcast sobre o livro, tá muito legal, né? A gente tem um convidado lá especial que vocês vão conferir. O episódio tá legal, tá leve, mas tá bem informativo. A gente traz alguns pontos de vista interessantes, alguns que a gente abordou aqui, outros não. Então, fica lá, tá lá no... Coloca, desculpa, Gleice, tu tá íntimo, né, Gleice, amiga? Tu quer o Insta de quê? Da autora. Da autora é @AlineB, isso mesmo. E é isso, então muito obrigada. A gente vai se encontrar em breve. Vou divulgar as datas do Clube do Pacote vão ser divulgadas no Instagram do Pacote e no meu também, né? Obviamente. Próximo sábado a gente tem o Clube do Pacote, que é sobre o Homer and Angley, que foi o livro de maio, tá? Isso, bem legal, por sinal. Então, quem quiser, estaremos aqui novamente. Espero eu não vendo cabras, etc. Uma conexão um pouco melhor. Todos nós torcemos por isso, Pax. Todos nós. Mas estaremos lá, próximo sábado. Tá bom. E o da Sublime a gente divulga a data em breve, gente. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigado.